O que o senhor achou dessa decisão e o que pretende fazer? Primeiro, eu nunca fui citado formalmente desse processo, nunca fui intimado, então eu trabalho aqui com as notícias que me chegam através dos senhores da imprensa, né? Então, não se trata de um processo formal, a não citação, ela configura uma nulidade total do processo, porque ela não segue nenhum instrumento internacional, nem a Constituição, nem o Código de Processo Penal brasileiro, então eu não reconheço. Eu não tenho nem do que recorrer, porque eu não sei do que eu estou sendo acusado. Então é muito complicada essa situação, porque é através da citação que eu sei o teor da acusação, eu sei se eu sou investigado, se eu sou testemunha, enfim, o que está acontecendo, e a partir daí eu posso constituir advogado. Como nada disso aconteceu, eu sigo aqui trabalhando através das suposições que me chegam, através das notícias que me chegam através da imprensa. Porque então o senhor até agora estava sendo defendido por um defensor, não por um advogado. É essa a situação, então, é isso? Pelo que eu acompanhei através dos senhores, essa é a situação, né, de que quando a pessoa ela não constitui advogado, ela é definida por defensor. Mas eu volto à pergunta: por que eu não fui indicado, por que eu não fui citado, já que até quando o Intercept, que tem associação com o PCC, consegue bater na porta da minha casa, quando outras pessoas envolvidas no processo do 8 de janeiro, elas são buscadas para serem ouvidas, né, pessoas que estão no exterior, acusadas, através de carta rogatória, e por que com o Eduardo Bolsonaro é diferente? Por que para eu perder o meu mandato, a Câmara reconhece que eu vivo nos Estados Unidos, mas agora o STF não reconhece que eu moro aqui, onde eu deixo público claro onde é que eu moro? Então são perguntas que ficam no ar e demonstram a fraqueza, né, desse processo, que não para de pé nenhum minuto. Qualquer jurista que fizer uma análise vai chegar a uma conclusão semelhante àquela da Itália, que negou, né, não reconheceu as decisões do Moraes e o pedido de extradição de Carla Zambelli justamente por isso, porque ele não segue o devido processo legal. Além do que, ele não pode a todo momento ser vítima e julgador da mesma causa. Agora, a decisão foi unânime na primeira turma, né? Então, portanto, os 4 ministros decidiram da mesma forma que o relator ministro Alexandre de Moraes. E o argumento é que o senhor atuou junto a autoridades estrangeiras, no caso nos Estados Unidos, para pressionar o judiciário durante o processo envolvendo o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, até o ministro Alexandre de Moraes, durante o julgamento, falou que utilizou de postagens que o senhor fez públicas nas redes sociais junto a esse processo, para comprovar que isso vinha sendo feito, uma vez que tiveram sanções que foram aplicadas contra ministros da Suprema Corte. Como é que o senhor vê isso? Eu pergunto onde é que estava Alexandre de Moraes quando a esquerda denunciava o presidente Jair Bolsonaro até no Tribunal Penal Internacional de Haia por genocídio. Então é o seguinte, eu não sou o responsável pelas sanções, eu não assino a sanção. Se eles tivessem um mínimo de coerência e coragem, eles colocariam o Donald Trump no banco dos réus. Como eles não têm condição de fazer isso e torcem para que chegue aos Estados Unidos um presidente radical de esquerda, para que assim eles possam ter essa cooperação e perseguir, então eles fazem essa covardia, que é me condenar claramente quando o que eu fiz não foi uma coação. Eu jamais pedi a absolvição do meu pai. O julgamento do meu pai é igualzinho ao meu, é um jogo de cartas marcadas. Ou será que alguém acha que em qualquer processo em que eu seja réu e o Moraes o julgador, vocês acham que a gente vai ser absolvido? É óbvio que não, porque já existe uma inimizade pessoal ali. E o Código de Processo Penal, a Constituição brasileira, elas dão conta de ter instrumentos para evitar essa covardia. O Moraes poderia se declarar impedido, mas nem isso ele faz, porque ele realmente quer se mostrar perverso para que ninguém nesse país ouse entrar em conflito de interesse com ele. Lamentavelmente, é a imagem dos juízes brasileiros que vai para o ralo, mas reforça a minha condição de perseguido. Quero ver se eles vão ter coragem de mandar essa sentença deles aqui para o exterior para ser cumprida, para ver se me pegam aqui e me extraditam. Não vão fazê-lo porque sabem que seria rechaçada de pronto. Tanto é que tentaram, através de uma gambiarra, por exemplo, mandar o Ramagem de volta para o Brasil. Não através de um processo de extradição, mas através de um processo de deportação na mão grande. Caíram do cavalo, Ramagem foi solto e ainda por cima, né, talvez até tenha relação, o chefe do ICE, que é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos, acabou pedindo demissão. Agora, deputado, tiveram consequências, né? Por exemplo, a lei Magnitsky, que foi aplicada contra o ministro, o relator do caso, Alexandre de Moraes. Sim, porque essa é uma consequência real. Ele é um violador de direitos humanos. Agora eu pergunto, quem assinou a lei Magnitsky? Foi o Eduardo ou foi o Trump? Por que só o Eduardo, então, está respondendo a esse suposto processo?
Por que eles não estão processando o Trump? Isso é bizarro. Eu não posso ser responsabilizado pela conduta de terceiro. Se ocorrer uma ameaça com alguém com uma arma que aponta para você e te faz uma ameaça, como é que a outra pessoa, que não aquela que está segurando a arma, que vai responder por esse crime? Então, na verdade, eles sabem que não existe crime, não existe coação, tanto que condenaram meu pai. E você não vai encontrar vídeo nenhum falando que eu atuo aqui nos Estados Unidos denunciando as violações de direitos humanos, buscando a absolvição do meu pai num processo que é uma farsa do começo até o final. Ou será que a gente vai admitir que o Bolsonaro esperou para quando ele não fosse presidente e antes de sair da presidência nomeasse os comandantes de força indicados pelo Lula para então mandar mais de 1.000 pessoas desarmadas a Brasília num domingo, onde o Moraes estava em Paris, o Bolsonaro estava em Orlando, na Disney, para que aí ocorresse um golpe? Então é claro que de ponta a ponta esse é um processo sem pé nem cabeça e não resiste a uma análise internacional. Moraes já perdeu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e na Argentina. Esse daí, se ele mandar aqui para os Estados Unidos, vai ser mais uma derrota dele. Agora, deputado, o senhor mesmo chegou a falar, né, enfim, nas redes sociais que tinha uma articulação com integrantes do governo Trump. Em nenhum momento o senhor chegou a falar sobre essa história, sobre o que o senhor acha essa suposta injustiça em relação ao seu pai. Qual que foi a conversa, então, nesse sentido, com integrantes do governo Trump? Sim, há uma injustiça contra o meu pai. Contra o meu pai, contra a dona da Gilza, contra a Iracina Goshi, contra vários outros. Contra o Alan dos Santos, contra o Oswaldo Eustáquio, contra o Rodrigo Constantino, contra o Paulo Figueiredo, contra mais de 60 pessoas que estão na Argentina. Eu estou apenas denunciando aquilo que ocorre no Brasil, que é uma perseguição.